Eles chegavam em iates, desciam de helicópteros, e o salão parecia uma vitrine permanente de excessos, garrafas caras, canapés, risadas altas. Era espetáculo e afirmação, a sensação de que ali o dinheiro podia comprar tudo, até a dignidade alheia. No meio daquele carnaval, alguns acreditaram nas promessas, outros perderam economias inteiras. E então vem a pergunta que abre este vídeo. E se Warren Buffett abrisse os olhos no Brasil hoje? O que ele veria? Para entender o contraste, vale colocar um espelho diante do show. A história serve como estudo de caso. Jordan Belfort e sua operação tornaram-se sinônimo de venda agressiva, manipulação e lucro rápido às custas de investidores comuns. Técnicas como a chamada Straight Line Persuasion, uma linha reta para fechar negócios, e esquemas de pump and dump, nos quais se inflava artificialmente o preço de papéis para depois vendê-los em massa, eram parte do cotidiano. Em poucos anos, milhões foram levantados. Em poucos anos, vidas foram quebradas. A consequência jurídica chegou. Investigação do FBI, culpabilidade reconhecida, uma pena de 22 meses de prisão e uma ordem de restituição de cerca de 110 milhões de dólares. Depois da queda, veio a metamorfose midiática, livro, filme, palestras. A narrativa pública ficou dividida entre o espetáculo e a dor das vítimas, professores, veteranos, famílias endividadas que ainda carregam o prejuízo. É essa contradição, glamour versus dano real, que usamos como ponto de comparação. Se essa história ressoa com você, se você quer mais análises sobre como grandes investidores encaram mercados emergentes como o Brasil, inscreva-se e curta este vídeo. Fica comigo até o final. Agora recuemos e coloquemos, por hipótese, um investidor de perfil oposto ao do showman. Alguém que construiu reputação ao comprar participações de empresas sólidas, com paciência, foco em fundamentos e aversão à especulação. Não vou atribuir frases a Warren Buffett sem fonte. Quando eu disser princípios associados a Buffett, trate como um retrato das práticas que se imagina ele valorizar. Uma hipótese informada pelo seu histórico público. Princípio 1. Valor acima do brilho. Em vez de se deixar cegar por manchetes e vitrines, esse investidor olha números que realmente importam. Fluxo de caixa, margem sustentável, retorno sobre capital. A pergunta é simples. Esse negócio gera dinheiro de verdade, de forma repetível? Princípio 2. Margem de segurança. Comprar algo por menos do que ele vale, para ter proteção contra erros e volatilidade. Não é mágica, é disciplina. É reconhecer que o preço pode oscilar e preparar-se para isso. Princípio 3. Durabilidade da vantagem competitiva. Marcas que as pessoas continuam escolhendo, redes de distribuição difíceis de replicar, custo de troca alto para clientes. Esses são sinais de que uma empresa pode sobreviver tempestades. Princípio 4. Administração alinhada. Se os líderes da empresa pensam como donos, se tem histórico de decisões conservadoras e transparentes, isso conta muito. Se a diretoria troca constantemente de discurso ou tem conflitos de interesse óbvios, o alerta acende. Princípio 5. Paciência. A maior parte do valor real aparece ao longo do tempo. Isso é um antídoto direto contra a cultura do ganho rápido que vimos no caso do showman célebre. Com esses princípios lado a lado do cenário de fraude, o contraste é claríssimo. Técnica de persuasão e espetáculo vendem sonhos de curto prazo. Os princípios do investidor paciente compram pedaços de negócios que podem sustentar riqueza real ao longo de décadas. Mas o que disso tudo tem a ver com o Brasil? Muito, e em camadas. O mercado brasileiro tem pontos de luz e sombras que, juntos, formam um terreno atrativo, mas também repleto de armadilhas. Primeiro, as oportunidades. O Brasil tem uma economia grande, com setores que atendem milhões de consumidores. Varejo, alimentos, serviços financeiros, saúde e educação privada. Marcas bem posicionadas, com penetração regional e entendimento profundo do consumidor local, podem crescer por anos.
Há também ativos reais relevantes: terras, mineração, energia, infraestrutura. Em ciclos certos, commodities se valorizam, e empresas ligadas a esses setores geram caixa robusto. Privatizações e concessões, quando bem reguladas, podem abrir fronteiras de investimento em infraestrutura, com fluxos previsíveis de receita. Segundo, os riscos. O Brasil, como muitos mercados emergentes, convive com variáveis que demandam atenção. Governança corporativa varia muito de empresa para empresa. Há desde companhias com conselhos independentes e práticas claras de divulgação, até firmas de capital fechado ou controladas por famílias, com estruturas opacas e decisões concentradas. Concentração acionária é comum. Um controlador pode tomar decisões que favorecem interesses próprios, em detrimento de minoritários. Volatilidade política e mudanças regulatórias podem afetar setores inteiros. Impostos, regras de concessão, políticas de conteúdo local, tudo pode mudar com relativa rapidez. Há também o problema da microcapização. Empresas pequenas e pouco líquidas no pregão são terreno fértil para quem quer manipular preço. Quando o volume é baixo, ordens concentradas movem cotações com facilidade. Aí surgem os riscos de pump and dump e de promoção exagerada. E talvez mais humanamente, existe uma cultura de atração por histórias de enriquecimento rápido. Influenciadores, anúncios sedutores, jornalistas atraídos pelo choque, que amplifica ruídos e embute risco emocional nos investidores. Diante desse mapa, como um investidor com perfil conservador, o tipo descrito acima avalia oportunidades no Brasil? Hipótese. Ele começaria pelas perguntas básicas e universais, aquelas que se aplicam em qualquer canto do mundo, mas com atenção às peculiaridades locais. Pergunta 1. O negócio tem um histórico de geração de caixa consistente, e esse caixa tende a se manter? Aqui não se busca brilho momentâneo, mas fluxo operacional real. Pergunta 2. Qual é a estrutura de propriedade e de governança? É fácil identificar quem controla, como são tomadas as decisões e que mecanismos protegem acionistas minoritários? Pergunta 3. Há alinhamento entre administração e acionistas? Executivos comprando ações da própria empresa, remuneração ligada a resultados de longo prazo e histórico de honestidade contábil geram confiança. Pergunta 4. Qual a exposição a choque regulatório ou político? Empresas que dependem de decisões de orçamento público ou de regras dúbias exigem um prêmio de risco maior e muita cautela. Pergunta 5. O preço atual oferece margem de segurança? Mesmo com boas respostas, pagar demais transforma a oportunidade em risco. Essas perguntas são ferramentas de avaliação, não instruções de compra. Elas ajudam a separar o espetáculo, flash news, hype, dicas quentes, da substância. Agora, vamos aos sinais claros, os alertas vermelhos que lembram a mecânica do esquema que estudamos no início. Esses são comportamentos do mercado que acendem o sinal. Volumes de negociação que disparam sem notícia material. Releases e anúncios repetidos sobre novas oportunidades, sem detalhamento financeiro. Promotores e intermediários mais interessados em histórias do que em demonstrações. Pressão de vendas por telefone ou por redes sociais prometendo ganhos rápidos. Estrutura societária, com empresas offshore sem transparência, e vendas massivas de insiders logo depois de picos de preço. Tudo isso não é prova per si, mas cria o ambiente propício para abuso. É crucial aqui sublinhar uma coisa: discutir esses sinais não é criar um manual de manipulação. É dar aos observadores do mercado, especialmente os menos experientes, uma lista de coisas a desconfiar. O objetivo é proteger, não explorar. No terreno prático, e novamente como hipótese sobre o que um investidor conservador faria, há comportamentos sutis e repetitivos que ajudam a mitigar riscos. Ler um balanço com atenção, entender a composição da receita, observar quanto do lucro vem de operações recorrentes versus ganhos extraordinários, checar a qualidade do caixa,
ver quanta dívida está atrelada a variações cambiais. Tudo isso reduz chances de surpresas. Conversar com analistas, buscar relatórios de auditoria, entender a cadeia de fornecedores e clientes, são atitudes que substituem o impulso por história impressionante. Em setores específicos, o olhar muda um pouco. No consumo, por exemplo, a aposta é em marcas com fidelidade e escala. Se a empresa consegue crescer com margens e repetir a compra, há fundamento. Em bancos e serviços financeiros, a qualidade da carteira e a gestão de risco de crédito são centrais. Aqui, transparência e modelos atuariais conservadores contam muito. Em infraestrutura, contratos estáveis com receitas indexadas oferecem previsibilidade, mas dependem de regras contratuais sólidas e de risco regulatório controlado. Em commodities, a oscilação de preço é parte do jogo. A chave é entender custo de produção e alavancagem operacional. Em todos os casos, há uma dimensão ética que não pode ser subestimada. A cultura do lucro a qualquer custo cria externalidades, vítimas esquecidas, perda de confiança no mercado e um círculo vicioso que, em última instância, empobrece o ecossistema. Em contraste, confiança e integridade aumentam o universo de investimentos e reduzem custo de capital. Isso é tanto moral quanto prático. Mercados honestos são, no longo prazo, mercados mais eficientes e menos voláteis. Voltando ao contraste direto. Se Buffett estivesse no Brasil, hipótese que não pretende ser uma previsão literal, mas um exercício de análise, ele veria três coisas ao mesmo tempo. Veria oportunidades reais, empresas com vantagem competitiva, marcas subavaliadas, ativos reais com potencial. Veria armadilhas, estruturas opacas, ofertas hipervendidas, microcaps voláteis manipuladas por ruídos, e veria possivelmente uma cena cultural. A sedução pelo espetáculo, a busca pela narrativa do herói que enriqueceu rápido, em vez do trabalho silencioso de criar valor. Essa leitura nos leva a uma conclusão ética e prática. O valor verdadeiro não vem do holofote, vem da consistência. A diferença entre espetáculo e substância é muitas vezes a diferença entre um ganho efêmero e uma vida financeira protegida. E isso tem impacto humano direto. As histórias de prejuízo mostram que por trás das manchetes e das festas, existem perdas concretas para famílias que dependiam daquele dinheiro. Antes de encerrar, deixo um alerta final e pragmático. A mídia e as redes sociais aceleram ciclos de atenção. O tempo de reflexão encurta. Quando a notícia aparece em brilho neon, respire e volte aos números. Quando um especialista vende uma história emocionante, pergunte-se: onde estão as evidências financeiras? Quando a oferta parece boa demais, lembre-se que o apelo emocional é a ferramenta mais usada em golpes. Se você quiser continuar essa jornada, eu deixo um convite. Há uma playlist que aprofunda esses temas. Value Investing explicado, como ler balanços e como identificar sinais de manipulação no mercado. E também um checklist com 5 perguntas fundamentais que qualquer investidor prudente deveria fazer antes de dar atenção a uma história de enriquecimento rápido. No final deste vídeo, há um link para essa playlist e para o download gratuito do checklist. Para fechar, o Brasil é um país com recursos, talentos e empresas que merecem investimento sério. Ao mesmo tempo, carrega vulnerabilidades que atraem tanto o vendedor de promessas quanto o investidor paciente. Se Warren Buffett pisasse aqui, por hipótese, ele veria luzes e sombras. Mas, acima de tudo, ele veria a escolha sempre presente em mercados humanos. Podemos aplaudir o brilho do espetáculo, ou podemos, com paciência e critério, construir valor que resista ao tempo. A decisão, no fim, é nossa, coletiva e individual. Compartilhe este vídeo com alguém que costuma se empolgar com histórias de ganho rápido. E se quiser se aprofundar, confira a playlist recomendada ou baixe o checklist com as 5 perguntas que ajudam a separar história de substância. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.